Inequações do segundo grau. Vamos lá. Inequações do primeiro grau era fácil. Essas inequações simples, né, do primeiro grau eram fáceis. Inequações simples do segundo grau são um pouco mais enroladas. Inequações do primeiro grau, se lembra, né? Era só passar todo mundo pro lado esquerdo, enfim, você manda o número pro lado direito e aí você tem a sua resposta de cara. Nas nossas inequações do segundo grau, você vai ter que fazer um estudo de sinais. Então você vai fazer exatamente o que a gente viu no estudo de sinais da página 127. E agora você vai e depois vai pegar o trecho como resposta daquilo que ele pediu. Então, se ele pediu, por exemplo, uma certa função do segundo grau maior ou igual a zero, então ele quer o trecho positivo, ou os trechos no qual a função vai ser positiva, vai ter o maisinho. Se ele quer menor do que zero, então ele quer os trechos nos quais essa função vai ser negativa. Aqui você tem que tomar cuidado com essa história de menor igual, maior igual, menor e maior. Quando você tiver esse ou igual, quer dizer que ele quer que você inclua a sua raiz, ou as suas raízes. Então bolinha vai ser fechada, intervalo fechado naquelas raízes. Se ele quer só menor ou só maior, bolinha aberta, intervalo aberto naquelas raízes. Tá? Então essa é a dica que você tem que lembrar. Se na sua função não for dado naturalmente todo mundo na esquerda para você calcular a sua inequação, então sei lá, como ele dá no exemplo, x² menos x menor ou igual a 150. Primeira coisa que você faz é mandar todo mundo para a esquerda, para o primeiro membro, e aí depois você vai fazer o estudo de sinais, e depois do estudo de sinais é que você vai ver quais são os trechos, nesse caso, menores ou iguais a zero, ou seja, a bolinha fechada e os trechos negativos. Esses exercícios, eles são, quando aparecem problemas com eles vão ter a seguinte característica. Vamos falar assim, olha, tem certa característica, certa produção que obedece uma função de segundo grau, uma lei de segundo grau, e eu quero saber para que valores de x essa produção, sei lá, ou essa situação vai ser menor do que 200, por exemplo. Ou para quais valores de x eu tenho um lucro menor do que 500. Então você pega essa característica, ou seja, essa função de segundo grau, você bota menor ou menor ou igual, nesse caso, né, do que 500. Manda o 500 para o outro lado e aí você resolve e encontra os valores de x que fazem isso. Legal? Então toda vez que você tiver no exercício, que falar alguma coisa ao quadrado, só ao quadrado, e ele pedir, para que valores de x isso seja maior do que certo número ou menor do que certo número, ele está falando de inequações do segundo grau. Então, olhem os exercícios resolvidos da página 129 e façam os exercícios da página 130 e 131 para pegar essa dica. Tá bom? Até mais.